Bom dia para você. Nós estamos começando mais um Good Morning. Bom dia de hoje está no livro de João, capítulo 21. É uma história maravilhosa. É o último livro, o último capítulo do livro de João, escrito pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo amado. E essa história, ela é maravilhosa. Aqui é a terceira vez quando Jesus ele vai aparecer aos discípulos após a sua ressurreição, e acontece numa praia essa história. Jesus ele havia se manifestado em outras ocasiões, como disse, e nesse momento os discípulos estavam juntos, eram 7 discípulos que estavam juntos no mar chamado de Tiberíades, né? Junto ao mar de Tiberíades, capítulo 21, versículo 1, estavam juntos, olha só os 7, né? É Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, um deles era João, e mais 2 dos seus discípulos, né? E eles estavam meio que perdidos, não sabiam o que fazer mais após a morte de Cristo. Veja, haviam passado 3 anos e meio com o Salvador, 3 anos e meio, comendo, bebendo, dormindo, acordando, andando, parando, descansando, fazendo tudo juntos. Mas quando Jesus morreu, parece que eles perderam, assim, sabe, o rumo, eles não sabiam o que fazer. E eles estavam naquele momento juntos, parados, de repente. É claro, só podia ser, né? Pedro, que era o líder daquele grupo, ele disse assim: olha, eu não tenho mais nada o que fazer. O que vamos fazer sem um mestre? Então ele disse: eu vou pescar. E a Bíblia então registra aqui no capítulo 3, dizendo que os outros também disseram: também nós vamos com você, Pedro. Então eles saíram dali, eles entraram no barco, e a Bíblia fala que naquela noite não apanharam nada, porque eles pescavam com redes, e o melhor horário para pescar com redes é à noite, quando os peixes mal conseguem enxergar, eles têm visão difícil, ou uma menor visão à noite, né? Então, pela experiência deles, disseram: bom, o melhor horário é à noite, então vamos pescar. Mas a Bíblia fala, registra que a noite passou e eles não pegaram um peixe, nada de peixe. E ao clarear da madrugada, diz aqui a Bíblia, Jesus estava na praia e eles no barco. Só que eles não reconheceram Jesus. E a Bíblia diz que Jesus fez uma pergunta, e olha a intimidade de Jesus. Na pergunta, Jesus disse assim: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Então veja, Jesus estava, diz aqui a Bíblia, a 200 côvados. 200 côvados dá aproximadamente 90 metros entre a praia e o barco. Então eu imagino que Jesus, ele praticamente gritou, né? Ei, tem alguma coisa aí, filhos? Vocês têm alguma coisa para comer? Que pergunta meio estranha, né? Mas Jesus já tinha tudo bolado, já estava tudo montado na mente e na prática, como você vai ver. Então eles responderam, né? Não, tem nada aqui não. Então, estranhamente, Jesus ele dá uma ordem. Bom, eles não haviam pego nada, até aquele momento da madrugada. Estavam talvez ali tristes, decepcionados. Poxa vida, perdemos o mestre. Nós não sabemos o que fazer, está um clima de tristeza. Lá estava o grande Pedro, né? Agora inseguro, um homem desanimado, um homem para baixo. Não tenho capacidade para seguir nessa missão, não. Eu vou pescar. Será que ele ia pescar? Esse era o plano do grande mestre para ele? Não. Então ele deu uma ordem. Olha, faz o seguinte: lancem a rede para o lado direito do barco. O lado direito do barco. Talvez ali para aproveitar as últimas sombras, né, do barco, não sei. E vocês vão encontrar peixe.
eles não pensaram duas vezes e instintivamente, olha, não temos mais nada a perder. O que eles fizeram, diz a Bíblia, eles lançaram a rede à direita do barco. E a Bíblia diz que eles já não conseguiam puxar as redes porque era grande a quantidade de peixe. Está no capítulo 21, versículo 6. E no versículo 7, diz que aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro: Pedro, Pedro, é o Senhor, Pedro, é Jesus. Agora imagina, amigos, a alegria, nossa, a alegria que Pedro sentiu quando ouviu, né, João dizendo, é Jesus. Então veja, nenhum dos outros 6 discípulos reconheceram que quem estava na praia era Jesus. Mas João, discípulo amado, aquele que havia colocado a cabeça no lado do coração de Jesus lá na ceia, esse sabia até das batidas do coração de Jesus. Ele reconhecia com facilidade o cheiro de Jesus, a voz de Jesus. E a Bíblia fala, irmãos, que naquele momento foi esse discípulo que tinha uma grande intimidade com Cristo, quem o reconheceu. E sabe o que aqui vem registrado? Quando Pedro soube que era Jesus, o que ele fez? Ele, ouvindo que era o Senhor, ele estava nu, né? Eles estavam pescando, estavam no ambiente deles. Ele pegou a roupa, cingiu-se, ou seja, colocou a roupa no corpo, se vestiu, porque estava despido. E a Bíblia fala que ele, tibum, se jogou no mar, se lançou no mar. E ele foi nadando 10, 15, 20, 30, 90 metros. Ele não teve paciência, sabe? A ansiedade pelo encontro com Jesus, naquela madrugada, foi tão grande que ele não esperou o barquinho ir, né, sendo remado, aquela coisa toda. Não, ele se jogou no mar e chegou na praia primeiro do que qualquer um outro. Logo em seguida, diz a Bíblia que os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque eles estavam a apenas 90 metros da praia. Quando então eles saltaram em terra, quando eles desceram em terra, sabe o que eles encontraram? Veja, lembra que Jesus havia perguntado aqui atrás, o que vocês têm para comer? Eles disseram, nada. Aí, quando eles saltam aqui nesse momento em terra, diz a Bíblia que eles viram ali algumas brasas e em cima daquelas brasas, peixes. Havia também ali pão. Você sabe quem havia preparado aquela refeição? Jesus, amigos, já havia visto a necessidade daqueles homens. Eles haviam trabalhado vigorosamente a noite toda. Não haviam pescado nada. Eles estavam com fome, ou seja, famintos, cansados, suados, não é? Além de Pedro, que havia se molhado, que havia nadado, que estava encharcado. Diz a Bíblia que Jesus se preocupou com a necessidade básica deles naquele momento, que foi o alimento. Jesus mesmo proveu o alimento. É um dos momentos na Bíblia que fala, né, de Jesus aqui com eles e preparando uma refeição, peixes e pão. E olha que interessante. Jesus então provocou, né, para que eles pudessem então notar o milagre, não apenas ver ali um milagre qualquer, mas Jesus então disse para eles, tragam alguns peixes, por gentileza, aqueles que vocês acabaram de pescar. Versículo 11, diz então que Pedro, ele entrou no barco, ele arrastou a rede para a terra, e sabe quantos peixes, ao contarem, tinha dentro da rede? 153 grandes, diz a Bíblia. Não eram peixes comuns, normais. Eram 153 grandes peixes. E não obstante, sabe o que aconteceu? Normalmente aquela rede teria se rompido. Não.
A Bíblia diz que, mesmo com 153 grandes peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus faz o convite: filhos, vinde, comei. E nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar para Jesus: Senhor, és o Senhor mesmo? Quem és tu? Sabe por quê? Porque eles tinham certeza, eles sabiam que era o Senhor. Naquele momento, olha que cena maravilhosa, amigos. Veio Jesus, diz a Bíblia, no versículo 13, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo, entregou também a eles o peixe. Jesus então colocou-o sentadinho ali, de alguma forma, em roda, espalhados pela areia, não sei. Mas o próprio Cristo os serviu com peixe e pão. Já parou para pensar que privilégio? O Jesus ressurreto, o Jesus da transfiguração, servindo, entregando na mão pães e peixes aos discípulos. Não tem maior privilégio ser servido por Jesus. Mais uma vez aqui ele está dizendo, está revelando, não é? Qual era a missão que eles deveriam fazer? Servir e não ser servidos. Eles deveriam levar o alimento físico, o alimento material, muitas vezes a multidões. Eles deveriam levar o alimento emocional, o equilíbrio, a temperança às multidões. Eles mesmos deveriam levar o alimento espiritual às pessoas. E veja que, amigos, a história não termina aqui. Naquele momento, a Bíblia diz que depois deles terem comido, somente depois deles terem se alimentado, então Jesus ele pega Simão. Veja que Jesus ele tinha 12 apóstolos. Dos 12, Jesus tinha uma preferência por 7, que eram exatamente estes que estão aqui. Dos 7, Jesus ele tinha uma intimidade maior com 3, Pedro, Tiago e João. De 3, Jesus ele tinha um relacionamento mais close, mais fechado ainda, com 2, Pedro e João. E dos 2, Jesus ele tinha uma especial preocupação, que era com Pedro. Veja, amigos, como que é uma coisa normal e comum na vida. Nós temos amigos, nós termos intimidade com uns mais que outros, mas neste caso específico, Jesus ele tinha algo em mente, não era apenas preferência. Jesus estava focando em preparar a sua futura igreja, e a igreja precisava de um líder. E Jesus se focou dos 12, ele foi afunilando, até que ele se focou naquele que aparentemente era o mais rude, o mais tosco de todos eles, que era Pedro. Mas Jesus olhou para dentro, olhou por dentro do coração de Pedro, leu a mente de Pedro e viu o futuro que Pedro tinha se burilado nas mãos dele. E sabe o que Jesus fez aqui nesse momento? Então ele se afasta dos outros 6 e ele então convida Pedro para caminhar na praia. E ambos começam a caminhada na praia. Então Jesus começa a fazer algumas perguntas muito esquisitas a Pedro. Jesus então faz a seguinte pergunta: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros que estão ali? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus então responde a ele: filho, apacenta os meus cordeiros. Continuaram a caminhada. Pela segunda vez, então, Jesus, como se não tivesse ouvido a resposta da primeira vez, ele então pergunta: filho de João, tu me amas? Então Pedro respondeu: tu sabes, Senhor, que te amo. Até aquele momento, aparentemente, o Pedro estava sob controle. Mas Jesus ele foi mais fundo. Ele insistiu na pergunta e pela terceira vez, diz a palavra do Senhor, Jesus então perguntou: filho, tu me amas mesmo? Então diz a Bíblia que Pedro
ele entristeceu-se, ele ficou ofendido, ele ficou extremamente magoado. Aquela pergunta era muito difícil para ele. Diz aqui a palavra do Senhor que essas perguntas de sondagem feita por Jesus foram muito dolorosas, foram muito duras para Pedro. O sofrimento, a dor podem, amigos, ser oportunidade para crescimento espiritual. E é o que está acontecendo exatamente aqui nesse momento. Foram 3 vezes, e em resposta às 3 negações de Pedro, que já havia acontecido lá no capítulo 18, versículo 15 em diante, é exatamente isso, amigos, que Jesus queria reenfatizar. Pedro, você me negou 3 vezes. Agora, Pedro, você me confirma mais uma vez, 3 vezes que me ama. Só que dessa vez, amigo, aqui estava um Pedro amadurecido pelo sofrimento, pela dor. Aqui estava um Pedro que precisava de confiança de novo, de segurança. E Jesus então diz a Pedro finalmente, aliás, Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Cadê aquela segurança? Cadê aquela confiança de Pedro? Olha, desapareceu. Então ele volta-se para o Senhor e diz: Senhor, tu sabes, o Senhor me conhece, o Senhor me viu lá atrás, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E de repente Jesus então vai um pouco além naquela conversa com Pedro. Pedro, você sabe que quando uma criança ela é pequena, quando é moço, você se cinge, você se veste a você mesmo, né? Você vai para onde quer. Mas quando você fica mais velho, quando você for velho, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te vestir, as pessoas vão te pegar pela mão e vão te levar para onde quiserem. Sabe o que ele disse? O que Jesus queria significar com essas palavras? Exatamente a forma como Pedro seria morto, embora naquele momento ele não entendeu. Ou seja, Pedro ele foi levado para a morte, ele foi conduzido para a morte. É exatamente o que a Bíblia fala. Ele foi levado preso como um criminoso para a morte. Nesse momento, então, Jesus disse para Pedro: Pedro, quero lhe dizer uma coisa, venha, segue-me então, me siga. E a Bíblia fala que Pedro seguiu a Jesus, mas a história não terminou aí. Sabe o que aconteceu? Uma coisa curiosa. Jesus estava caminhando pela praia, naquela conversa íntima com Pedro, quando de repente eles olham um pouquinho para trás e sabe quem está ali coladinho na cola do pé, ouvindo conversa? Aquele discípulo amado. É verdade, João estava bem na cola, ouvindo a conversa. E João não conseguiu ficar lá sentado com os outros 6, não. Ele levantou e disse assim: eu vou seguir aqueles 2, eu quero saber o que eles estão conversando. E não era simplesmente curiosidade, não, era amor. João amava a Jesus. João também amava a Pedro, seu grande amigo. Ele não podia ficar fora daquela conversa. E ele, sem ser convidado, ali estava. Jesus sabia de tudo. Mesmo assim, não expulsou a João. Ele sabia que João já estava acompanhando-os naquela conversa. Pedro foi perceber depois, mas Jesus não mudou em nada a sua abordagem. Então, de repente, Pedro olha para Jesus, olha para João e pergunta para Jesus, né? Jesus, e quanto a este, capítulo 21, versículo 21? Jesus respondeu: quanto a este, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Que lapada, né? O que você tem a ver com isso, Pedro? Se eu quiser que ele continue vivo até que eu possa retornar, ou que ele permaneça até que eu possa retornar, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, Pedro, segue-me. O
Que lições maravilhosas no Good Morning, no Bom Dia de hoje, nós tiramos, não é? Que lições maravilhosas. Na verdade, você pode estar vendo esse vídeo não apenas no Good Morning, mas você pode estar vendo esse vídeo no Good Night de hoje, na noite de hoje. Esse programa está sendo exibido em vários horários, então eu quero te dizer que, olha, como Jesus ele chamou a Pedro, como Jesus chamou todos os discípulos com tanto amor, uma história envolvente, uma história épica, na verdade. Da mesma forma ele te chama, da mesma forma ele te dá uma atenção toda especial. Ele diz: filho, filha, siga-me, vem, deixa tudo que você tem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E eu pergunto, você está seguindo Jesus? Você está dedicando tempo para conhecer Jesus? Você aceitou o convite de Jesus e está andando com Ele na praia da vida? Ou você está tão agoniado, tão angustiado com as coisas deste mundo, que não tem tido tempo para andar com Jesus? Então pare tudo que você está fazendo, por favor, tudo que você está fazendo hoje, e tire um tempo para andar com Jesus. Nada mais importa, apenas Jesus. Você e Jesus. E você verá como que todos os seus problemas serão resolvidos. Jesus vai lhe dizer: filho, filha, pare de lutar, entrega o que você tem, entrega o que você é nas minhas mãos, e eu vou resolver todos os seus problemas. Ele vai lhe dizer: filho, lance as redes, ou a rede, para o lado direito do seu mar, e você vai ver quantas bênçãos vai colher. Confie no Senhor Jesus, e Ele estabelecerá os desejos do seu coração. No Good Morning de hoje, apenas um nome do quadro, nós ouvimos essa história maravilhosa e pedimos que Deus nos abençoe a vivermos essa história. Vamos orar. Curve a sua cabeça se puder. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela história maravilhosa de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos tudo para trás, a confiarmos no Teu chamado e seguirmos a Ti de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, foi bom estar com você. A gente volta no próximo encontro, em breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até o próximo Good Morning. Ou para você, Good Night, né? Good Night de hoje. Que Deus te abençoe. Tchau.